tendência de alta e tendência de baixa. Hoje você vai aprender o que é. Mas antes, roda a vinheta. Você já deve ter ouvido alguém comentar que o mercado está em tendência de alta, ou que o mercado está em tendência de baixa, ou que o mercado está sem tendência. Mas você sabe o que isso significa? Antes, deixa um joinha nesse vídeo se gostar dele, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, ative o sininho para receber nossos vídeos novos e também peço que nos siga lá no Instagram, é @amações. Saber qual que é a tendência do mercado, se é de alta, se é de baixa, ou se o mercado está sem tendência, é fundamental para qualquer tipo de investimento em renda variável, seja ele de curto prazo, médio prazo, longo prazo. Essa informação ela é importantíssima, sem ela você estará no escuro e qualquer investimento passa a ser uma aposta. True story. Para falar em tendência de mercado, precisamos falar da teoria de Dow. Essa teoria diz que o mercado pode se comportar de três formas: tendência de alta, tendência de baixa ou sem tendência, ou mercado de lado, como muitos dizem. Bom, a teoria de Dow é em homenagem a Charles Dow. Esse nome pode não ser estranho para você, pois o índice Dow Jones, que é o mais famoso do mundo, é em homenagem a ele e ao seu amigo Edward Jones, que fundaram a Dow Jones Company. Charles Dow criou o Wall Street Journal. Nesse jornal, ele publicou diversos artigos relacionados ao mercado. Foram 255 editoriais falando sobre o mercado e que depois foram reunidos e assim criado a teoria de Dow. Então ele próprio não criou a teoria, mas sim seus artigos em seus jornais, depois de reunidos e agrupados, foram publicados em 2 livros, que aí sim defendeu a teoria de Dow, que até hoje é o pilar para qualquer análise de investimento, principalmente as análises gráficas do mercado. Mas o que a teoria de Dow fala a respeito da tendência do mercado? Para explicar isso, eu vou utilizar a mesma comparação que Charles Dow utilizou em relacionar o mercado com as ondas do mar. Ah, uma praia, hein? Quem que dera estar numa praia agora? Todos nós sabemos que a maré influencia o quanto que uma onda avança na praia em determinado horário do dia. Então vamos lá, quando a maré está subindo, o que acontece com a onda? Cada vez a onda avança e recua, depois a onda avança um pouco mais e recua um pouco menos. Ora, temos um Sherlock Holmes. Cada vez a onda vai avançando mais do que a anterior e recuando um pouco menos do que recuou a anterior. Se fôssemos fazer um gráfico apresentando o quanto que a onda está avançando na praia em relação ao tempo, teremos um gráfico mais ou menos assim. Primeiro vem uma onda, ela recua. Depois vem a segunda onda que avança um pouquinho mais, recua um pouquinho menos. Depois vem a terceira onda que avança um pouco mais e recua um pouco menos. E assim vai até que a gente traça um gráfico do quanto que a onda está avançando em relação à praia. Porém vai chegar um momento do dia que a onda vai parar de avançar cada vez mais. É mesmo? Nesse momento, se fôssemos traçar um gráfico agora do avanço da onda, teremos um gráfico mais ou menos assim. A onda avança, depois recua. Depois a próxima onda avança um pouco menos e recua um pouco mais. A próxima onda avança um pouco menos e recua um pouco mais e assim por diante. A maré está baixando, cada vez mais a água está recuando. Então essa relação da maré com o mercado ela é muito interessante para a gente conseguir visualizar o que é uma tendência de alta ou uma tendência de baixa. Assim como as ondas, o preço de um papel varia. Às vezes ele sobe, às vezes ele desce. Mas quando o mercado está em tendência, seja de alta ou de baixa, ele tem um padrão. Então quando está em tendência de alta, mesmo que o preço do papel está variando para cima e para baixo, mas cada vez mais quando varia para cima, ele sobe um pouco mais do que o anterior, quando varia para baixo, recua um pouco menos. E isso também vale para quando o mercado está em tendência de baixa. Assim como abaixo da maré, o preço sobe e desce, mas cada vez o preço sobe menos que o anterior e desce um pouco mais. Além desses 2 tipos de mercado, a teoria de Dow também defende que existe um mercado que está sem tendência. O pessoal chama de andando de lado, mercado em consolidação, que significa que o papel não está representando nenhuma tendência nem de alta nem de baixa. Esse é um cenário de mercado de lado e ele é muito perigoso, pois muitas estratégias de investimento buscam o mercado em alguma tendência. Agora que a gente já sabe o que é uma tendência de alta e uma tendência de baixa, como é que a gente faz para identificar ela num gráfico? Para identificar uma tendência de alta e uma de baixa, primeiro a gente precisa saber o que é topo e o que é fundo. Aqui temos um gráfico e intuitivamente a gente já pode imaginar onde que é o topo e onde que é o fundo. Então sempre que um gráfico formar um pico
ou um vale, a gente vai dar o nome de topo e fundo. É importante que a distância entre dois topos e dois fundos, para ter uma relevância, tenha mais ou menos em torno de 17 candle, de 12 a 20 candle, para poder ter uma relevância e caracterizar sim um pico ou um fundo. Sabendo o que é o pico e o fundo, como que a gente faz para achar uma tendência? Vamos lá, tendência de alta. Para caracterizar uma tendência de alta, é importante que o papel tenha topos crescentes e fundo crescente. Então vemos aqui esse gráfico. Vemos que o segundo topo está acima do primeiro. O próximo topo está acima do anterior e assim por diante, caracterizando que tem topos ascendentes. E o mesmo vale para o fundo. O fundo cada vez é maior que o anterior, caracterizando fundos ascendentes. Quando tem topos e fundos ascendentes, caracteriza uma tendência de alta. E quando tem uma tendência de alta, tem uma linha que a gente pode traçar que ela é muito característica. Na tendência de alta, ela chama LTA, linha de tendência de alta. Ela é traçada ligando todos os fundos ascendentes. Assim a gente consegue prever mais ou menos como que vai ser o crescimento desse papel. Cada vez que o fundo relar nessa linha, ele tende a subir enquanto permanecer a tendência de alta. Agora vamos na tendência de baixa. É o contrário. A gente vai ter topos e fundos descendentes. Então, sempre o próximo topo vai ser inferior ao anterior. Assim também vale para o fundo. E o fundo vai ser cada vez mais para baixo que o anterior, assim caracterizando uma tendência de baixa. Nessa tendência, uma linha que é importante é a LTB, que é a linha de tendência de baixa. Ela é traçada ligando todos os topos descendentes. Então a gente consegue prever que quando o papel chegar nessa linha, ele tende a cair novamente enquanto persistir a tendência de baixa. Agora, para encontrarmos o gráfico sem tendência, a gente vai precisar traçar duas linhas. É a linha de suporte e a linha de resistência. O preço sempre toca nessa linha e desce, assim representando que a linha cria uma resistência ao papel que não consegue passar dessa linha. Já ligando os fundos, a gente cria uma linha de suporte, que é como se fosse um chão mesmo. O papel toca nesse chão e sobe, toca novamente e sobe, não conseguindo ultrapassar. Assim cria uma linha de suporte que determina uma barreira. Enquanto o preço do papel estiver entre essas duas linhas, a gente diz que o mercado está andando de lado para esse ativo e devemos posicionar nossa estratégia para mercado de lado. Falando em estratégia, a maioria dos investidores busca o mercado em tendência de alta ou de baixa. É mesmo, é? No mercado em tendência de alta, existem diversas estratégias que você consegue obter lucro, assim quando o mercado está em tendência de baixa. Você pode operar vendido e ter um retorno bastante interessante também operando no mercado em tendência de baixa. Já o mercado de lado, existe algumas estratégias, mas elas são muito mais arriscadas. Então, o mercado mais recomendado para operar é o mercado em tendência de alta ou de baixa, que assim será muito mais simples para você obter um retorno financeiro agradável. E por falar em estratégia, aqui eu vou falar de uma estratégia que a gente pode usar quando o gráfico está em tendência de alta, que seria uma estratégia para a gente surfar essa tendência de alta. Não, por favor, a classe espera uma explicação com detalhes, fornecer. Na tendência de alta, você compra um papel, então você está comprado, e a pergunta é até quando que você fica comprado nesse papel? A ideia é ficar até quando acaba a tendência, mas como saber quando que irá acabar a tendência? Então, uma forma de você surfar toda a tendência de alta é cada vez que o papel for subindo e o preço ultrapassar o pico anterior, você coloca uma ordem de stop no fundo. Vamos ver como que isso funciona. Então o papel aqui passou o pico anterior, a gente coloca uma ordem de stop aqui no último fundo. E assim a gente vai indo enquanto durar a tendência de alta. Quando ela terminar, ela vai passar pelo stop do último fundo, você sairá na posição com um lucro bastante satisfatório, tendo surfado quase toda a tendência de alta. Legal! Bem louco! O mesmo vale para a tendência de baixa, só que em vez de você colocar stop no fundo, você coloca no topo anterior e assim poderá surfar toda a tendência de baixa. Lembrando que quando você trabalha na tendência de alta, você tem que estar comprado no papel, e quando você trabalha na tendência de baixa, você tem que estar vendido no papel. Aqui no canal a gente vai ver diversas estratégias em que você deverá operar vendido também, que é um pouco diferente do que o que é intuitivo, que você compra um papel e vende mais caro. Quando você trabalha vendido, você vende esse papel mais caro e recompra ele mais barato. Bom, eu quero saber de você, já tinha ouvido falar de tendência de alta, tendência de baixa, teoria de Dow? Peço que você deixe aqui um comentário falando sobre isso, se tiver alguma dúvida também. Gostaria de pedir que você desse um like nesse vídeo, ajuda bastante o projeto. Se ainda não for inscrito no canal, que se inscreva, e também peço que ative o sininho para receber nossos vídeos novos. A gente tem um perfil no Instagram que também tem bastante conteúdo interessante, é @amações. Peço que nos siga lá no Instagram também. Obrigado por ter assistido esse vídeo e bons investimentos.